A grande maioria das empresas no Brasil não sabem utilizar o comissionamento de maneira estratégica para motivar o time de vendas. Não sabem. E isso acontece por 2 motivos. Motivo número 1, muitas vezes porque não sabe o quanto custa um cliente, não sabe o quanto um cliente traz de retorno, não tem um cálculo para poder tirar quantos por cento daqui eu posso me comprometer, porque se o cara estiver motivado, ele me traz bastante. Ao invés de, ao invés de querer trabalhar a pobreza, né, a escassez, é aprender a dividir a riqueza. Uhum. Né? E aí não sabe olhar para isso e saber como é que ele usa esses dados para construir um comissionamento que engaje o vendedor a querer abrir cada vez mais cliente ou vender mais no mesmo cliente. E o segundo, porque dá trabalho. E aí a grande maioria das empresas trabalham assim, comissionamento é X%, põe lá e acabou, e chegou aqui, tem um teto e pronto. E aí deixa, porque não quer ficar movimentando isso. E quem falou que comissionamento não pode ser mexido? Quem falou que você não pode ter vários tipos de ações? Quem falou que você não deveria utilizar o comissionamento? E aí só comissiona por venda. Quem falou que você não deve comissionar por reunião agendada, não deve comissionar por meta da semana, por meta do mês, não deve comissionar porque preencheu o CRM, não deve comissionar. Tem Você pode várias criar. maneiras da pessoa ser premiada. É que aí a pessoa olha e fala assim, mas é que eu vou estar gastando dinheiro se eu pago a pessoa por preencher o CRM. Filho de Deus, se o cara preencher o CRM certinho, da maneira que é, o quanto você ganha de tempo, o quanto você ganha de energia, se você não está conseguindo fazer caminhar por desenvolvimento de competência, para preencher organização, para poder preencher o CRM, que mal você pegar uma prevenção para fazer acontecer aquilo, ou voltar, motivar a pessoa a agir da maneira que você quer, ter motivação para poder preencher o meio de CRM. Primeira coisa, né, Johnny, tem na precificação, a comissão precisa estar lá. Às vezes o cara construiu ali a precificação do produto e não considerou a comissão do vendedor. Então aquilo entra no custo direto de produto. Se eu não faço esse cálculo, o que vai acontecer? Vou querer cada vez mais espremer a comissão do vendedor para poder manter aquele preço. Óbvio que existem aí os commodities, os produtos são altamente comparáveis, que de fato esses a gente tem um certo nível de dificuldade de precificar fora do mercado, porque o próprio mercado já tem um preço para aquilo. Mas a grande maioria dos produtos, digamos, o cara foi lá e está cobrando, está pagando, sei lá, 1% para o vendedor. Cara, às vezes eu estou pagando 1% para o vendedor, porque eu tenho aquele valor aí que eu cobro para o cliente. Cara, só que se eu aumentar mais 1% meu preço de venda, não vai fazer diferença para o meu cliente. Só que vai dobrar a comissão do meu vendedor. Entende a relação que eu preciso fazer na precificação? Agora deixa eu te falar uma coisa, Johnny. Você acha que a minha tendência de vender mais, comparando uma coisa com a outra, o quanto representa eu dobrar a comissão do vendedor versus aumento de 1% no preço do meu cliente? Olha a diferença. Ou seja, estou falando, cara, eu vou te pagar o dobro. Mas não é só porque eu sou bonzinho. Isso dentro de um escalonamento de atingimento de objetivos. Primeiro ponto é esse. Não colocar a comissão do meu vendedor dentro da construção de preço do produto ou do serviço. Segundo ponto é que às vezes o cliente, essa empresa, ela não tem um processo de venda desenhado. E aí o único ponto de controle que ela tem para comissionar o vendedor é na venda. Então você deu alguns exemplos aqui, posso comissionar por reunião agendada, eu posso comissionar por reduzir o tempo de fechamento de vendas, eu posso comissionar por produtividade, volume de tarefas executadas. Só que para isso eu preciso ter um volume, um processo de vendas muito bem desenhado. E aí, Johnny, deixa eu te perguntar, você não espera isso, mas eu vou te mandar aqui. Se quem está ouvindo a gente tem uma empresa com pelo menos 3 vendedores, fatura mais de 500 mil por mês e não tem um processo de venda desenhado, está sofrendo com isso, com a questão de conseguir engajar o seu time, de ter previsibilidade nos seus resultados, de ter condições de ter um processo que de fato faça com que as vendas aconteçam, que eu tenha mais clientes chegando na boca do funil e que o seu time também consiga vender mais para os mesmos clientes, deixando de ser tiradores de pedido. O que essa pessoa que está ouvindo a gente pode fazer? Cara, pode clicar aqui num link, vai estar abaixo aqui, ela vai receber um diagnóstico, vamos fazer gratuito, Sim. o diagnóstico vai ser gratuito e com esse diagnóstico nós vamos mostrar para ela como ela pode acelerar o resultado da empresa dela através de um programa que nós temos aqui, que é o Programa Acelerador de Resultados. É um programa que atualiza o time, melhora a tática, a estratégia do time e garante a melhoria de todas as etapas do processo de vendas. E se não tiver processo de vendas, tranquilo, porque a gente vai lá e vai montar esse processo, cara, em menos de um mês vai estar montado, rodando e já trazendo resultados de novos clientes e fechando venda com muito mais lucratividade.